João, gostava que começasses. Mas ainda não está. Tá? Ah, já está? Ok. Pronto, Então ok. gostava que começasses a falar um bocado da escolha do texto e da tua relação com o autor do texto. A escolha do texto. A escolha do texto é. O texto caiu-me em cima e achei graça ao texto e pensei que se podia, com aquilo, fazer um filme. Não é muito complicado, portanto. eh, a relação com o autor é admirativa. É, É que eu tive a ler alguns dados sobre o Walser, não é? E, quer dizer, e tu, no início do filme, tens aquelas fotografias quando ele morreu, não é? Que ele estava internado num asilo. foi internado Foi, num asilo, não se sabe muito bem porquê, portanto. mas ele era assim uma figura meio enigmática, não é? Não, ele era um poeta que gostava de fazer, foi fazendo a sua vida com, com bastantes dificuldades, porque parece que era uma criatura bastante instável, não se conseguia conservar durante muito tempo num emprego. E por que razão? Por que razão é que as pessoas não suportam estar muito tempo no emprego? Portanto, se calhar porque se chateava mortalmente. Não é? Olha, e tu E, adaptaste integralmente o texto ou há ah, uma não, não, edição? não, não, integralmente, portanto, sem a tradução, uma tradução. Pois. E a tradução é. A tradução foi uma amiga minha que traduziu do alemão, portanto, eu dei uns retoques. Não? Ok. Mas não, Olha, a propósito do filme, houve pessoas que me falaram um bocado tipo, dos quadros do Malevites e aquela série do Malevites, o branco sobre branco, o negro, o quadrado negro, o quadrado portanto, negro. pois, só que uh, acho que não tem nada a ver porque o Malevich pintou o quadrado negro sobre uma pintura figurativa, portanto Aham. apagou com o negro e qualquer coisa que não lhe teria dado grande contentamento, grande satisfação, portanto, e portanto chegou àquela pintura sem objeto. As razões são várias, portanto, por um lado há a insatisfação do artista face a uma determinada obra e, por outro lado, há um contexto histórico-político que podia permitir também uma atitude desse tipo, porque que é do tipo reativo, que estava a dar era o realismo socialista, portanto, e pode entender-se como reação a essa pintura oficial. Mas não achas que também há um lado reativo no teu filme e também há um contexto que é Eu, completamente diferente, não é? Mas também há um contexto histórico-político e sobretudo cinematográfico em que de alguma forma o teu filme mas é bastante reativo a isso, não é? Isso eu, é óbvio, não é? eu suponho que, pelo menos aparentemente, não estamos numa, num regime totalitário, portanto, Claro. eu ouço muitas pessoas dizerem que estamos em democracia, portanto, estamos nisto, estamos naquilo, portanto,
E se elas estão, quem sou eu para dizer que não estamos? Mas se calhar há muitas, por exemplo, se calhar há muitas reações a priori, até se calhar antes de alguém ver o filme, não é? Sobre esse objeto, que tem a ver com uma série de códigos e de géneros que são mais ou menos instituídos, daquilo que se espera de um filme, por razões que muitas vezes são um bocado alheias ao próprio cinema, tem a ver com uma transação que existe entre, não é? Entre uma expectativa qualquer daquilo que se vai à procura quando se vai ver um filme, não é? Portanto, também há códigos instituídos. É óbvio que não se vive sob um regime totalitário, mas há outras formas de. Quer dizer, há dominâncias, não é? Audiovisuais e. Provavelmente haverá. Provavelmente haverá, mas seguramente há. E o teu filme é reativo em relação a isso. Em termos factuais, não é uma interpretação subjetiva, não é? O, Em termos do que apresenta. É provável, mas eu tenho a impressão que as circunstâncias em que a coisa foi feita são para mim um tanto embaraçosas, porque não é que tenham obedecido a um impulso muito vivo e sobre a hora, portanto, mas a antecedência, digamos que a coisa foi premeditada com muito pouca antecedência, portanto, porque não era isto que tinha sido inicialmente previsto. E portanto, houve uma noite de insónia e de manhã, ali no café, na Cister, eu combinei com o diretor de fotografia, portanto, fazer a coisa assim, em cinzentos, porque fez-se uma manhã de rodagem um bocadinho diplomática, porque já estava tudo convocado, em que eu me diverti imenso, porque, contrariamente ao que se diz, portanto, mas isso, diverti-me imenso e dediquei amanhã à leitura à leitura de dois textos, ia saltando sucessivamente de um para o outro. O primeiro texto era um texto chamado, que se chama em castelhano, Essa creación contra los judíos. É um texto antissemita que eu aconselho vivamente, portanto, porque é sobre as tropelias que os judeus portugueses fizeram na corte do Filipe IV, do século XVII, tropelias argentárias, bem entendido. E o outro é um texto do Quevedo, e o outro mais satírico, portanto, são as graças e desgraças do olho do cu, e eu achei interessante fazer-se um filme que tomasse o ponto de vista do olho cego, do olho que não vê, do olho discreto, oculto geralmente em duas belas rotundidades. Foi. Mas esses textos Isso deu uma. Esses textos tu desde o início que os ias cruzar com este ou foi só uma Não. coisa que tu decidiste. Eu decidi ler um bocadinho em voz alta para que amanhã se tornasse um perpétuo divertimento, até ao atentado que foi perpetrado só da parte da tarde, depois do almoço, depois dizendo aos atores muito obrigado, fica para a próxima, etc. Mas eram os mesmos atores que depois. Eram. E como é que é? Quando eles tiveram a interpretar o texto,
Isto foi filmado onde? Foi filmado aqui? Tudo nos locais, respeitaram-se aqui no Jardim Botânico, era um interior no observatório, uma sala. Eles tinham figurinos da época ou Não, não. mesmo durante? Só esperar passar esse avião, já não entrou aqui. Cuidado com o teu fundo, muito para cima da nossa. A época, mas qual época? Portanto, aquilo é uma coisa fiérica, não tem época, digamos, tinham fatos caros. E tinham fatos caros. Não, porque quer dizer, o texto e o tema do texto remete para um imaginário qualquer, não é? Quer dizer, acabas sempre por fazer a associação com a Branca de Neve, tal como. Sim, mas como aquilo não é de facto. E mesmo no próprio dizer, não é? Linguajar, há uma marca da época. Quer dizer, não é uma linguagem completamente contemporânea. Bom, mas repara que o filme. Uau. Vamos interromper. Eu preferia. Vamos também a subir. Pode ser. Eu acho que, num certo sentido, o filme começa muito bem. Temos uma tapeçaria romântica, do século XIX, com música do Rossini, portanto, de pequena peça para piano, chamada O Passeio. E, portanto, do século XIX, ainda um grande gosto, uma grande alegria pela vida, pelas coisas. E depois a seguir vem um poeta morto na neve. A partir daí era um bocado difícil conservar a imagem, portanto, porque aquilo é suficientemente dramático para olha, se calhar para isto eu não para permitir a luz. Eu posso subitamente ter sido tomado por uma chamada fotofobia, de desgosto pelas coisas que têm a luz. Posso ter sido impelido para aquela coisa horrivelmente obscura e que aqui e acolá, o que deve agradar muito aos católicos, portanto, é entrecortada por nesgas de céu. E por aquela panorâmica. Depois é uma panorâmica sobre uma mesquita que foi soterrada para a maior glória da religião católica, portanto, porque a sede de Lisboa foi construída sobre uma mesquita. Mas Como qualquer religião que se preze, sendo dominante e intolerante, era o que eu faria. Mas o negro que aparece no ecrã... Digamos que é cinzento. Cinzento. Quer dizer, aquilo é uma projeção, não é? Quer dizer, não é uma coisa
onde a luz esteja completamente ausente, pelo menos para o projetar, não é? Com certeza, mas essas são as vicissitudes do cinematógrafo. Não é a mesma coisa que meter a cabeça num buraco negro e não ter. Mas digamos que já é suficientemente inquietante. E porque obriga as pessoas a irem a uma sala de cinema, portanto convenciona-se que vão ver um espetáculo segundo as regras da projeção tradicional de filmes, numa sala, portanto. E pronto, depois há outras hipóteses que são mais são um bocadinho mais esquisitas para quebrar um pouco a simplicidade do ato. É que provavelmente aquilo a que se chama, eu agora estou-me a referir só ao teatro, o texto não é um texto, é um texto teatral, mas é um poema dramático, portanto tem octossílabos e tem verso. E nós admitimos com uma certa facilidade que o teatro é um espetáculo, é uma arte representativa, talvez melhor dizendo, portanto que obedece a determinados cânones de representação, portanto que variam conforme as escolas, as épocas, etc. Mas podemos admitir que se calhar houve um tempo em que ainda não havia representação, portanto que esta coisa de inventar gestos, atitudes, modos de estar, de andar, é capaz de ter levado uns séculos inicialmente em tempos muito remotos, não seria uma coisa que puramente ligada ao canto, à recitação. Olha, e qual é que foi a tua relação com os atores e a relação dos atores com Eu não tenho relações com atores, portanto. a relação profissional? Eu também Sim. não tenho relações profissionais. Mas sabes qual é que foi a relação deles com o filme? Eles já viram? Não Em viram? relação ao texto, acho que não perceberam nada, mas isso é normal. E eu também não lhes posso explicar, portanto, e por uma razão muito simples, não sei. Diz-me uma coisa, há um dos atores, não é, que faz a recitação, que é brasileiro, não é? Isso foi uma coisa puramente acidental? Vou-te explicar porquê. Porque quando eu estava a ver o filme e ouvi esse ator a recitar em brasileiro, fez-me lembrar um bocado aqueles discos que uma pessoa tinha. Eles tinham uns discos com os contos infantis. Normalmente eram brasileiros, para além normalmente as primeiras vezes que, por exemplo, viu os desenhos animados do Walt Disney, mesmo a Branca de Neve. Não que haja relação, mas não há também, eu sei que não há. Muito seguramente não. Mas também eram dobrados, não é? Mas sobretudo a experiência de ouvires alguém a contar-te uma história, não é? Que é através de um disco. Provavelmente não foi uma coisa intencional, mas foi intencional porque o príncipe é estrangeiro. E portanto devia ter pelo menos um sotaque que lhe marcasse o lado estrangeiro. Portanto.
Podia não ter sido brasileiro, podia Pois. ter sido, arranjou-se um brasileiro, estava à mão. Portanto, e pronto, fora isso, o que é que há mais? Portanto, o texto é muito, o texto em si, portanto, é muito, eu acho que está muito próximo de um filme do Buñuel chamado Susana, portanto, não sei se está muito por isso, mas se não sequer não é muito importante. E embora este fale de uma ordem que é inabalável, portanto, que nada consegue. Pode ser perturbada, mas não pode ser subvertida, portanto, porque finalmente o filme é sobre isso, é sobre o fracasso do ser individual contra o ser social, que é a ordem imperativa Tu viste aquele filme do Derek Jarman, o Blue, também é um filme. Não vejo filmes de paneleiros, muito honestamente. Sim. Sem talento. Não, é só pela. Paneleiros sem talento. Sem talento não Mas, quer dizer, eu estou-te a perguntar isto, Não, sabes não porquê, vejo. não é? Não, pá, porque. Não, mas sabes porquê que eu estou a perguntar Não. isto? Não, porque é um filme todo azul, não é? Sim, E com uma banda sonora. Sim, mas não me interessa, portanto. Pronto, era para saber se tinhas visto, Não se vi nem tinha quero alguma ver. relação Não com. quero ver. Ok. Olha, e tu estás satisfeito com o filme? Estou. Na medida em que é possível, estar satisfeito com o filme. Não conheço ninguém decente que possa ficar satisfeito com filmes, por fazer filmes. Isso nunca penso que não é motivo de satisfação para ninguém. Portanto, eu fico satisfeito quando como uma perna de cabrito. Agora com filmes, não. Ok. Bom, digamos que não me envergonha, para dizer assim. E achas que há alguma relação nessa decisão que tu tomaste e no rumo que o filme tomou em relação aos teus filmes anteriores, em que havia uma grande exposição visual tua também, não é? Achas que é uma reação a isso? Ou... Não, eu continuo a expor-me. Claro, está bem. Agora até como houve estas histórias todas de dinheiros, eu não sei se devia falar nisso, mas é inevitável. Agora até tenho fama de ter roubado dinheiro do Estado, ao Estado. O que curiosamente teve um efeito engraçado. É que passei a ser respeitado por isso. Quer dizer, nunca ninguém me respeitou por eu fazer filmes. Agora não. Como com esta fama de ladrão, as pessoas acham graça e acham graça, portanto, e respeitam-me por isso. Olha, e a seguir a este filme, quer dizer, o que é que... Já sabes o que é que vais fazer? Tens alguma ideia? Tens projetos? Queria fazer uma curta-metragem, portanto, se ainda me deixarem. Porque o filme parece ser assim uma espécie de tábua rasa, não é? Não sabes muito bem se é um ponto de partida, se é um ponto de chegada. Não, tábua rasa ou é uma coisa mais... Achas que é uma coisa pontual que teve a ver com... Eu acho que é um filme de homenagem ao Sr. Manuel de Oliveira, portanto, eu queria fazer um filme negro, ainda está a tempo, porque este é só cinzento.
E portanto, está aberto o caminho. Eu acho que é uma via. Eu é que aquilo já não posso voltar a fazer. Portanto, fiz isto, que me perdoem. Que me perdoem. Ok. Tão engraçadas que elas são, não é? Minhas boas meninas, venham por aqui, portanto. Assim, há um problema de foco, mas podem passar por trás do banquinho. Isso, digam adeus à câmara. Ainda vem mais. Calma, isto é só a primeira leva. Ai, mãe. Moça, para um momento. Uma chinesinha, venha cá, minha boa menina. Vai lá. Venha cá. Como se chama a menina? Laikai. Hã? Laikai. Laikai? Ah, não é nada o Dalai Lama. Na- Em português, não? Entendo? Não. Entendo, sim. não é, ela é Ela é de fora. De que país? Where are you from? Macau. De Macau. E parece que eu vi esse nome. Hã? Parece que eu vi esse nome. Macau. Sim, senhor. Então, ides para o cinema. Estais-vos nas tintas. Pois é. Completamente indiferentes a estas coisas. Portanto, e vão vivendo. Ok. Mas não é verdade que se pode viver sem cinema? sem cinema. Acho que sim. O que é que se fica quando se vive sem cinema? Normalmente fica-se mais pobre, não é? Mas pode-se viver mais pobre. Pois. E o nosso mundo não caminhará para uma pobreza. De espírito. Achas isso? Hã? Achas isso? Acho. Portanto, a tua posição é uma posição bastante moral, não é? Ou moralista. Moral. Moral. Por isso é que eu faço filmes aventurosos. E tenho dificuldade com às vezes tenho aversão por aquele objeto. Porque, por exemplo, acho o estado das coisas muito inquietantemente empobrecedor. Por exemplo, o final do filme. O que é que o tipo diz? O que é que eu digo? Pronto, não perceberam a comunicação social, portanto. Não é que sejam estúpidos, é que se calhar a comunicação social já não é possível. Ao menos podiam dizer isso. Que não. Fulano de tal diz qualquer coisa, mudo, obviamente mudo, porque tem que ser assim. E a gente não entende. Se não entende é porque não há um corte com a comunicação social. E o que é que tu dizes no... Eu digo não. Mas eles... E o não é uma resposta clara. Aliás, porque é que eu digo não? Porque a Branca de Neve diz que sim. Pronto. Porque é que ela diz que sim? Portanto, porque
que há coisas a que já não se pode regressar, por exemplo, já não se pode regressar a certos mundos, ao mundo dos anões, por exemplo, que é o mundo da infância, é o mundo da fábula. E portanto tem que aceitar o sim. Mas tu achas que estavas a falar de uma certa pobreza de espírito, nos tempos que se vivem que são assim, tu achas que, por exemplo, pronto, também para voltar um bocado a essa ideia de regressar a qualquer coisa, tu achas que se calhar quando começaste a fazer cinema a situação era diferente, era diferente? Ou... Era bastante diferente, por exemplo, para falar da crítica, quando eu aparecia, quando eu vim da província, não é? Portanto, e havia críticos de cinemas. Quem fazia crítica de cinema era o Dr. Augusto de França. Agora é o Vasco Câmara. Portanto, há uma certa, convenhamos que há uma certa diferença, não é? Portanto, e o Prado Coelho. E o Prado Coelho, no meu tempo, por exemplo, dizia mal do Godard, dizia bem do Lelouch. Dizia mal do Bresson e dizia bem do Zé dos Anzóis. Portanto, isto era o Dr. Coelho, sempre naquele estilo desembaraçado. Agora há estas coisas. O cinema, propriamente dito, ninguém vai. Os críticos não percebem os filmes que vão ver, portanto eu tenho uma coisa li uma crítica de um filme do Kiarostami, não se acredita, portanto, O Vento Levar-nos-á. O tipo diz que os pássaros cantam em off, eu vi-os cantar em campo, juro. Diz que o protagonista é um arqueólogo, o protagonista obviamente é um cineasta, portanto isto é tudo. Depois, até no próprio, não percebe nada do plot, o chamado plot, plof, não entendeu. Não entendeu porque é que escreve. Eu não entendo, mas eu não escrevo. E há algum... Quer dizer, e há autores e cinema recente que tu, pelo qual tu tenhas respeito e admiração? Assim, atores... Eu tenho respeito por toda a gente, portanto, as coisas que te interessem ver, ou que... no cinema? Sim. É pouca coisa, portanto, isto agora está cheio de papagaios, uns tipos que papagaiam um Strauss, papagaiam este, papagaiam aquele, portanto, já não tem graça, portanto, mas gosto de filmes velhos. Mas não consegues descortinar em coisas mais recentes um discurso próprio? Vi um filme português que me interessa, portanto, pareceu-me, é o filme da Rita Azevedo Gomes. Não vi. Pareceu-me bem, mas depois aquilo cheira um bocado a velho filme, tem muita patina. E é uma coisa muito devedora ao cinema mudo. Isto logo tem problemas com o som. O som é tramado. Porque a gente tem que ir atrás do som. Não podemos fazer... Não se pode filmar a uma certa distância, porque eles não fazem coisas. Depois microfones, não sei de quê. Emissores, mas não tem graça, portanto o som tem graça quando é direto e quando há faz parte de um corpo acústico, se é só para só ouvir a voz. O filme é um filme que trabalha sobretudo sobre o som, não é? É som direto.
E tu estiveste presente no processo todo de misturas e isso? Tive, E foi... estive, mas os já não me levam muito a sério, portanto, acham que eu não tenho qualificações, portanto, isto agora são os técnicos que mandam na coisa, portanto. E a gente deixa-os mandar. Mas quer dizer, por exemplo, quando tu tomas a... Quando tu tomaste a decisão de fazer o teu filme como fizeste, há uma... Quer dizer, há uma prevalência do autor sobre o técnico, não é? A equipa técnica não se amotinou toda. Se amotinasse, o resultado só podia sair ao negro. Portanto, desaconselha-se a amotinação. Não, mas... E assim sucessivamente. Mas nesse caso... Quer dizer, mas neste caso o autor prevalece sobre os técnicos, não é? O autor é soberano. Mas o resultado poderá sucessivamente sair ao negro. Ou nem sequer. Isto é só um aviso à navegação. Por outras palavras, daqui não levam nada. Portanto, do que é que se trata? Vamos saldar as nossas contas. Deixem-me em paz e eu deixo-vos em paz. Parece-me um negócio bastante honrado. Ok. Afinal, disse bastantes coisas. Sim. Parece bem. A mim também me pareceu.